Oi, gente, eu sou a Jane, corretora de imóveis, proprietária da Volare, e estamos iniciando hoje o primeiro podcast da Volare Imóveis, onde vamos abordar temas do mercado imobiliário. E eu estou aqui com a Joyce, nossa primeira convidada, que honra, Joyce, conhecer a Joyce como cliente, e hoje ela está aqui como convidada nossa. Vou deixar você se apresentar, Joyce. Obrigada, Diane. Então, meu nome é Joyce, tenho formação em psicologia já há mais de 20 anos, formação em gestão de pessoas, atualmente trabalho com RH, mas tenho estudado muito aí esse mundo psicológico, emocional, né? E muito feliz pelo convite, né, de vocês em estar aqui. Obrigada, Joyce. Antes de a gente iniciar, eu quero agradecer também, né, os nossos patrocinadores que nos ajudaram, então, a iniciar, a dar start aí nesse podcast. Temos a Rovereto Empreendimentos, que constrói casas aqui em Blumenau. Temos Arm Solutions, Vartum Filmes, que hoje também está gravando aqui o nosso podcast. Aluga Blumenau, então aluguel aí em Blumenau é com Aluga Blumenau. E vamos iniciar então, começando hoje com o nosso tema, o lar como palco da individualização. É isso, Joyce? É isso. Então, como a gente sabe, né, o lar, ele é muito importante para o ser humano, né? E é onde ele acaba mostrando, trazendo à tona todo a camada do psique dele, né? Ele projeta então tudo que ele tem internamente para o externo, seja através de valores, através de sonhos, né? Tudo se materializa ali. Quais são os aspectos que tu imaginas, que tu concorda, né, psicológicos e emocionais, Joyce, que fazem, né, uma pessoa tomar a decisão na escolha, seja da compra, né, ou do aluguel, mas enfim, na escolha daquele lar, né, já que tudo isso vai estar refletindo, né, no que está Uhum. dentro dele, mas quais são esses aspectos que interferem na decisão? Então, acho que é importante dizer, né, que nós como seres humanos, a primeira busca que a gente tem é a segurança e a estabilidade, né? Uhum, Mesmo na hierarquia de Maslow, ele sempre dizia que o básico é a segurança. Então, o lar, ele é visto como esse refúgio, né? É o local total. aonde eu vou me abster do mundo externo, me recolher para recarregar a minha energia para Uhum, depois voltar, né? Onde eu vou ter o meu descanso. Então, a segurança eu acho que é em primeiro lugar, uhum, né? Que a pessoa vai concordo. buscar. Também a identidade dela, né? É o que ela consegue externalizar dos sonhos, dos valores, ela vai colocar dentro desse lar, né? Então vai ser um local também onde ela vai buscar esse bem-estar, esse senso de pertencimento, né? Uhum, E a gente pode falar também da conexão. Às vezes tu vai querer morar, estar, independente se está comprando, alugando, num local onde você se sente bem, onde uhum, você quer fazer parte daquela comunidade, porque tem um significado especial para você, né? Quero uhum. morar naquele bairro, naquela cidade. Então existe sempre uma conexão, né? Como quando a gente é jovem, que a gente sai dos pais e, né, começa a achar a nossa tribo, né? Uhum. Então, com o lar é a mesma coisa. Eu vou querer morar em determinado espaço, né? Onde eu me sinta mais à vontade e mais seguro. E muitas vezes tu achas que a gente busca isso de forma inconsciente, então eu vou, né, buscar aquela localização porque eu me identifico com as pessoas que estão lá, mas na verdade eu não percebo que isso está no meu inconsciente ou normalmente as pessoas fazem de forma consciente mesmo. Elas sabem porque estão escolhendo aquela localização. É inconsciente, mas eu também externalizo quando eu digo que eu tenho um sonho, né? Sim. Um desejo, eu quero pertencer. Então, ele acaba estando nos dois âmbitos, assim, sabe? Joyce, quais outros aspectos que tu acha que ainda contribuem para essa decisão, né,
da compra do imóvel, ou da escolha, na verdade, né? Uhum. Identidade também, a pessoa se identifica porque se reconhece através daquele imóvel. Além da identidade, né, o senso de pertencimento, de conexão com aquele espaço, mas eu também entendo que a realização e o sucesso, né? A gente tem muito dito na nossa sociedade o quão importante é ter a casa própria, né? Isso sempre foi muito vendido. Uhum, E aí, quando você adquire um imóvel, isso tem um senso de realização muito grande, né? uhum, E ele acaba mexendo com a tua autoestima, o teu poder de realização dos teus sonhos, né? sim. É claro que isso também vai estar conectado, tanto não só emocionalmente, mas racionalmente também, né? Não tem como você ter o sonho da casa própria sem que você tenha o financeiro, né? O Sim. financeiro é crucial também para essa realização, né? Uhum. Planejamento O também. planejamento, exato. E aí também eu acho que muitas vezes a questão da mudança, né? Às vezes eu estou passando por um momento de vida onde eu estou fechando um ciclo e iniciando outro. Então, né, como a gente já se conhece há mais tempo, né? Tu já vem acompanhando aí Uhum. o meu desejo também de troca Sim. do meu imóvel, né? E eu vejo muito isso. Eu vejo que eu já contei a história que eu tinha para contar no meu imóvel. Então, eu quero fechar esse ciclo, né? Vou deixar as coisas acontecerem da forma como devem, né? No Uhum. tempo certo, mas eu já estou vislumbrando um outro momento de vida, uma outra história para contar. Legal. Porque eu acho que é isso, quando a gente olha uma casa que você se identifica lá, tu identifica teus valores, tu identifica um futuro lá, né? Uhum. Então é vislumbrar isso. E as mudanças, elas podem ser tanto positivas quanto negativas. Positiva no sentido de a família está crescendo, Uhum. ou consegui um emprego numa outra cidade, preciso me mudar, então fecha ciclo, abre ciclo e às vezes essas mudanças, né, vêm à tona. Legal. Segurança emocional também total, né, Joyce? Sim. A gente vê que é muito mais no emocional, Do né, que no racional. do que no racional. Uhum. Claro, financeiro é crucial, Oi, né? Joyce, e concordas, pelo menos é uma percepção minha, né, como corretora de imóveis, que normalmente quem está propício a fazer essa mudança, quem encoraja, quando a gente fala de um casal, é a mulher, normalmente, que o homem tem uma resistência um pouco maior para fazer essa mudança? Eu acho que a mulher, pela sensibilidade e intuição que ela tem, ela acaba influenciando mais nesse poder de compra, né, Uhum, com o masculino. Jung sempre falava do ânima e do animus, uhum, né? O ânima é o quê? É a parte feminina no inconsciente masculino. E animus é a parte masculina no inconsciente feminino. feminino. Então, a mulher, ela, se ela tiver em equilíbrio, ela consegue transitar entre as duas qualidades, né? Uhum, Então, a ânima trazendo essa sensibilidade, trazendo essa intuição, né? uhum, E no ânimos, a racionalidade, a assertividade e a força, uhum, né? Mas pela intuição feminina, ela consegue visualizar situações que às vezes o homem não tem essa sensibilidade, né? uhum, De ver, ah, essa aqui é a casa. E também por ela estar numa posição de, de nutrir e de uhum, acolher. Então, o lar seria mais visto como feminino, sim, né? Assim como o mundo externo é visto como masculino. masculino, né? O ambiente de trabalho, quando a gente fala, ele é muito masculino, porque é quando tu sai de casa para batalhar, Para né? fazer, E aí tu precisa de força para trazer o dinheiro para casa, sim. né? Então, por isso que o lar também é visto como um refúgio. É o momento que eu venho Uhum, descansar desse trabalho, né? uhum.
E aí tu tem o feminino que acolhe, que nutre, Que traz né? harmonia, Exato, beleza, exatamente, descanso, né? com Legal. A certeza. gente vai falar mais de energia feminina um pouquinho mais Vamos, pra frente ainda, que esse assunto me interessa. que bom. Ah, oi, Joyce, e se você pudesse dar conselhos, né, para os profissionais do mercado imobiliário, para o corretor de imóveis, para quando ele vai atender esse cliente, né, para ele conseguir realmente entender melhor o que aquele cliente está buscando, então conhecer um pouco melhor a parte emocional que está motivando a pessoa a fazer essa mudança, né? Então, como que ele pode contribuir? Como? Tu tens alguma sugestão aí pra gente? Tenho, eu acho assim, que primeiro é a conexão com aquele cliente, né? Um Relacionamento relacionamento, é tu ter genuíno, uma né? comunicação com ele, né? Para Sim. entender o que ele está buscando, quais são as motivações, né? Entender um pouco de psicologia do consumidor, Uhum. né? Técnicas do próprio mercado, né? As tendências de mercado, o que está vendendo. E tem uma parte também que eu acho muito importante, que como não é o dia a dia, muitas vezes, de pessoas que estão comprando, né? Uhum. Não se compra todo dia uma casa, Não. né? Mas é falar um pouco, né? Mostrar como é que é esse processo de compra, Uhum. como que funciona um suposto financiamento, Sim. né? Eu acho que é importante para uma tomada de decisão, mas também o próprio questionamento, sabe? Fazer um questionário Uhum. Uma estratégico. lista de perguntas, realmente, né? Exato, para Levar informação, saber, fazer perguntas, então ter a troca, né? exato, o que que é mais importante para você numa casa, né? Uhum. Como que você visualiza a casa ideal? Porque tudo isso, quando a gente escreve, coloca, né, no papel, Uhum. vão trazer muitos insights Sim. para o próprio comprador, né? Uhum. E isso vai servir de instrumento para você já buscar um imóvel mais assertivo, Sim. né? E mesmo que não, mas tu ter o feedback, pedir feedback é sempre muito importante. Olha, eu gostei disso, eu não gostei daquilo. Porque aí você vai buscar alternativas para Uhum. atender aquela demanda, né? Aquela família ou a pessoa, né? Entender o porquê que eu tô descartando esse imóvel, mas qual é o real motivo que eu tô descartando, né? O Exato, que que pra mim ali não, né? Não me identifiquei, né? Com o que exatamente, exato. né? E é também um questionário dinâmico, porque conforme tu vai visitando os locais, tu vai tendo essa percepção, eu Uhum. acho, né? Sim. A gente pode até aqui falar um pouquinho da nossa experiência juntas, né? Uhum. Quando você me mostrou um determinado imóvel há um tempo atrás, o quanto você já conhecia a minha casa, o quanto que Uhum. eu me identifiquei com aquele local, porque tinha coisas que para mim eram muito importantes, Exato. né? Uhum. E hoje, né, quando a gente foi almoçar juntas para depois vir para cá fazer esse Sim. podcast, sentamos na mesa de número 6, né? Que O número do lar, o número do perfeito. Para lar. quem não sabe, os números falam, né? Pois Então, é. e há estudos que falam que o 6 é o número do lar, é o número da casa, né? Então, assim, como tem números que estão pro comércio, né? E o 6 realmente ele tá como o número da casa, o número da harmonia. E a gente sentou Nossa, eu achei sensacional. casualmente, sincronicidade, né, total, realmente, onde tu escolhes a mesa, que era o tema hoje do assunto do podcast. Muito, Total. E aí muito eu te legal. mostrei uma casa, né, também que, que eu tava visualizando e tinha a penteadeira, Sim, né? Então, esses detalhes é importante tu sempre prestar visualizar atenção, com o cliente. captar, sim. Exato. E também uma coisa que eu acho muito importante diante desse questionário, sempre quando você vai visitar uma casa, você colocar mais valor em cima das necessidades que ele elencou. Para Uhum, quê? Para que essa pessoa consiga se visualizar morando lá, sim. né?
E aí tem um detalhe que a gente conversou também há um tempo atrás, né, num curso que a gente estava fazendo, e que eu até comentei de onde surgiu a ideia da gente fazer O esse podcast. podcast, Sim. né? Do tanto que eu olho, assim, às vezes, fotos de lares bagunçados, né? Uhum. Ou com pertences, né, pessoais da pessoa, Uhum. né? E o quanto aquilo me incomoda um pouco. Porque, mas é justamente isso que eu, como eu falei no início, né? A gente coloca a nossa psique ali, Externaliza externaliza para através do dentro imóvel. do lar. Então, Concordo. e assim, o quanto que eu vou conseguir me identificar num lar que está tão personalizado daquela Uhum. pessoa, ou que está tão bagunçado, né, que eu não consigo me colocar, me visualizar naquele lugar. Então, eu sei que existem alguns trabalhos que são feitos, staging, Homestage é um isso. profissional que ele vem realmente para preparar o lar para poder ser vendido aquele lar, né? Eu costumo sempre aconselhar os meus clientes, os corretores também, né, para que a gente sempre prepare um lar tanto para fotografar quanto principalmente para visita do cliente que vem, porque realmente é uma preocupação minha que o cliente entre naquele local e que ele consiga se imaginar morando ali. Uhum, E imagina, se está cheio de porta-retratos de uma família que está ali, a tendência é de o cliente parar, olhar aqueles porta-retratos e ele entrar na história daquela família. E na verdade o que tem que acontecer ali é o inverso, é ele entrar dentro daquele lar de uma forma leve, com espaço para ele se imaginar construindo a história dele ali dentro, né? Então realmente é bem importante isso que tu comentou, faz todo sentido, que é a questão de o lar tem que estar organizado com o mínimo uhum, de informações possíveis, né? Então, eu também super recomendo, né, que tenha mais cores neutras, então objetos que são muito pessoais que eles sejam guardados e principalmente os porta-retratos, para uhum, permitir para que aquela família que entre se imagine ela morando ali dentro, né? exato. Então, E assim, ó, a própria organização dos móveis, né? Quando nossa, tem muitos móveis, a própria vai trazer sensação bloqueio. sensação de Uhum, espaço é que eu não tenho espaço, né? sim. Porque tu tá visualizando a casa cheia, eu não consigo visualizar os meus móveis aqui, Uhum, né? sim. E a questão da própria desorganização, às vezes, né? Às vezes tu Vai tá. incomodar, É, né? porque tu vai visitar imóveis onde as pessoas ainda estão morando. Sim. Que já é delicado para quem está entrando, né? Eu já atendi pessoas que não aceitam visitar imóvel quando ainda está ocupado. Então, eles têm realmente dificuldade porque sentem que estão invadindo o espaço do morador que está ali dentro, né? Uhum. Então, tem clientes que não se importam, mas outra coisa que eu percebo, mesmo quando o cliente ele aceita ir visitar, mas se o proprietário está lá dentro, principalmente o homem, né? A mulher ainda ela é mais detalhista, ela consegue entrar, ela quer observar. O homem, ele entra e já fica no início, assim, ah, não, tá bom, já vi. Então, ele tem uma dificuldade realmente de entrar, por conta de que Sim. fica com aquela sensação, eu tô invadindo o espaço do outro, né? Então, Uhum. pra gente, realmente fica muito mais fácil de fazer a visita quando o imóvel está desocupado, né? Para o cliente, a experiência é melhor, né? Para Sim. ele realmente entrar, ficar lá dentro com o Ficar à tempo, né? vontade, Ficar à né? vontade, E exatamente. poder se identificar ali dentro, né? Uhum, E tu sabe que a bagunça, ela vai também dar um valor a mais para o imóvel ou não, porque se eu vejo que o imóvel está bagunçado, eu vou, vai vir um alerta para mim, será que a manutenção desse uhum. imóvel segue Como essa está? mesma, É, né, organização, sabe? Então eu uhum. começo a botar, às vezes, em xeque esse cuidado que o proprietário tem. Existe uma fala também que diz que imóvel. Agora, quando você falou de dar uma olhada em como tá a manutenção, né, e tudo mais, que normalmente quando o imóvel tá com muita coisa para fazer de manutenção, aquela casa ela tá doente, né? Uhum. E normalmente é um reflexo também dos moradores ali de dentro. Então, é assunto aí, um tema pra gente até trazer para uma outra live, trazer talvez uma profissional aí de Feng Shui, né, de arquitetura. Eles costumam falar que tem locais da casa que mostram exatamente a doença que a pessoa está tendo. Então, por exemplo, se a pessoa tem osteoporose, muitas vezes vai refletir
em alguma questão, agora eu não me recordo se é da tubulação do imóvel, mas enfim, cada doença reflete também em alguma coisa da casa, sabe? É bem Uhum. interessante isso. Tem a questão de vazamentos também, que eu Uhum, sei que é dinheiro indo embora, né? A questão, já que tu gosta, né, que a gente conversa bastante sobre a questão do masculino e do feminino, né? A gente, onde que a mulher fica, né, dentro da casa quando uhum. vai dormir, né? É Fala, uma fala mais sobre isso, que isso é Então, interessante, isso é Joyce. interessante, né? Geralmente, o homem fica do lado da porta. Por quê? Para defender. Instintivamente, ele vai defender a esposa, né? Então, são todos detalhes, né, dentro do lar, onde a gente também trabalha Onde o homem o senta masculino e na o mesa feminino. também, né? Exato, A- porque ele é o Ele é o provedor, provedor, ele tem que ter a né? visão de segurança, de defesa, Uhum. então Então, realmente, nada disso é um acaso, entendeu? sim. Nada. Então, tudo tem um porquê. E, e assim também como o Feng Shui também fala das cores, que são muito Uhum, importantes. O que que as cores refletem dentro de casa? O verde, né, de uma esperança, reflete natureza. uhum. A cor azul, né, o mar, o Paz, céu, paz, tranquilidade. tranquilidade. E voltando, porque daí agora eu vou lembrando, né? é, Mesmo a bagunça ou muita informação dentro do quarto te remete a um sono de pouca qualidade, porque tá Uhum. muito, visualmente está Muita muita informação ali. informação, Uhum. Não né? vai haver descanso. Não há descanso. Então, tem muito assunto, tem muitas influências, né, que acontecem aí, tanto na compra de um lar, quanto o próprio viver num lar, né? Uhum. É, Augusto Cury fala muito também da questão de que o lar, ele registra memórias, né? Então, as paredes realmente, elas registram memórias. Então, ele comenta também da importância de a gente tomar cuidado com as palavras que a gente vai falar lá dentro, né? Então, porque como tu comentou no início da live, então a gente busca o lar como realmente um refúgio, um porto seguro, um local onde eu vou para descansar e para recarregar as minhas energias, né? Mas de que forma que eu vou chegar lá e que eu vou soltar aquela energia pesada do meu dia? Então, tem que haver um cuidado com isso também, né? Uhum. E eu estava lendo um livro dele, e ele fala ali também sobre que a gente não nasceu sabendo como ser feliz ou como ser tranquilo, né? A gente tem que treinar isso, né? Então a gente treina ser feliz, a gente treina ser tranquilo e realmente o lar tá para isso, sabe? Tem que haver o cuidado com o que tá ali. Enfim, me veio na cabeça, fiquei com Sim, vontade de lembrar, né? O quanto as paredes realmente registram tudo que tá acontecendo ali dentro, né? e tu vai falando e vai me dando Insights. insights também, né? Um cantinho, às vezes, de tranquilidade, né? Com uma vela, com, sei Uhum, lá, um cantinho de rezo, às vezes, né? legal. Para te trazer tranquilidade. Mas me veio a questão do home office, né? O trabalho dentro de casa, Trabalho dentro de casa. Então, que tá em alta. como que o meu local de refúgio agora também é o meu local De de executar. busca do Uhum, alimento, né, do trabalho. Então, o quanto que da pandemia para cá a gente teve que rever esses espaços também, uhum, né? Muitas pessoas acabaram ficando um pouco doentes, até por não saber os limites de cada um, né, de uhum, cada espaço. Outras pessoas criaram esses espaços separados da casa, ou num quarto, ou criaram uma decoração separada, né? uhum. Criaram horários, rotinas de início, de fim, ou sair, né? Às vezes, estava até conversando com um colega de trabalho essa semana e que gosta de estar mais na empresa, porém acaba ficando mais em casa, porque a equipe acaba estando em outros locais também, então não consegue reunir. Então, quando vai para a empresa, acaba ficando mais sozinho também, né? Uhum. E aí ele disse, geralmente, quando eu termino o meu trabalho, eu vou dar uma caminhada, né? Porque antigamente o que que a gente fazia? Pegava o carro e ia para Correr pra casa, casa. né?
Então é a oportunidade que tu tem de fazer essa transição, Uhum, né? Agora eu tô saindo do trabalho, psicologicamente falando, agora eu estou é, indo para casa, uhum. né? Então, Pra ter essa sensação de estar ter a entrando dentro de sensação. casa novamente. E às vezes uma Interessante. atividade de transição ali vai fazer essa virada de chave, sabe? Legal. Outra situação que até acaba trazendo doenças, né? Como o burnout, que ficou famoso aí com a, Pandemia? com a pandemia, é, as notificações, né, de celular e tal. Tipo assim, acabou o expediente, às vezes eu tô com um aplicativo, né, da empresa no celular, tocou, eu já tô indo olhar. Independente se eu tô no trabalho ou não, né, pelo Uhum. fato de estar em home office, isso também acaba prejudicando, né, Sim, esse desligar do mundo externo estando dentro de casa, né? é verdade. Eu particularmente já tenho tudo desativado porque realmente percebo que isso mexe demais com o nosso emocional, né? Então a questão de estar Mexe. escutando, recebendo as notificações vai nos distrair daquele momento do agora, né? Vai Uhum. tirar a gente dali para levar para um outro ambiente onde muitas vezes nem a gente nem vai resolver nada e tá te tirando daquele momento talvez da refeição ou do momento de estar com a Uhum. família, né? É, do Oi, equilíbrio. oi, Joyce, tu tens alguma rotina, assim, de cuidado com a tua casa, que tu entende que é importante, ou algum costume, algum hábito para purificar aquele ambiente mesmo, assim, que realmente tu prezas muito, né? Realmente pela, pela limpeza, no sentido energética falando, né? Não Uhum. só a limpeza física mesmo, mas tu tens alguma rotina? Tenho, de manhã eu tenho meu incenso, né, que eu passo assim na casa, faço o meu rezo, é, mas também eu tenho muito o nutrir, né? Eu gosto de cozinhar, que é já trazendo também, linkando com o feminino, né? Sim. Eu tenho um hobby que é o de cozinhar, então eu faço a preparação da mesa, eu faço um exemplar, eu abro meu vinho, eu faço um processo, né? E nesse Uhum, processo eu também estou pensando, estou elaborando, uhum, né? Estou nutrindo a família, nutrindo a casa, uhum. né? E para mim é muito forte a questão do desapego, assim. Então, pelo menos 3 vezes por ano me dá uma sensação de tipo, preciso me desfazer de algumas coisas. Tu faz então a questão da vou desocupar esse espaço, Vou vou desocupar. abrir caminho aqui para as energias fluírem. Exato, porque a partir do momento em que você faz isso, energias, existem energias paradas dentro Uhum, desse ambiente e energias que podem entrar, mas não tem espaço, né? uhum. Então eu preciso desocupar para o novo poder chegar. É um movimento consciente mesmo, É um né? movimento consciente. Legal. É, eu também tenho esse hábito de de abrir espaço no guarda-roupa. Eu estava comentando contigo hoje ao Uhum, meio-dia, né? Que eu realmente já estou agora numa fase que eu abri meu guarda-roupa, eu vi ele cheio e isso já me incomoda. Eu gosto de ver muito espaço lá dentro, de ver ele vazio. sim. Então também sou adepta E a a organização, isso. né? Acho que a Fundamental, né? primeira coisa que a É. gente também tava discutindo é isso, Uhum, né? O quanto que eu levanto da cama e já vou arrumar a minha cama, exato, né? Eu tô arrumando aqui, eu já tô exato. me organizando para o meu Uhum, dia, né? E, e ter não necessariamente as coisas limpas. A semana tu não consegue, né? Tá sempre limpando, mas organizadas pelo menos, né? organizados Uhum, pelo menos devem estar, né? sim, porque elas vão estar realmente refletindo o que está aqui dentro, né? Então isso São é pensamentos organizados, uhum, disciplina, pensamento né? organizado, casa organizada. Exatamente. Legal, interessante. Vamos entrar um pouquinho nesse assunto do feminino, então, na casa, né? Desse papel da mulher, da preocupação que ela tem com o bel, da sensibilidade, a intuição dela, o Uhum. jeito detalhista dela, a forma de ela buscar sempre melhorar as coisas e harmonizar, o que que dá pra gente contribuir mais nessa fala da importância do feminino dentro do lar, Joyce, já que a casa é o lado feminino, né? É o lado feminino desse universo enorme, né, em que Exato. vivemos.
Então, acho que a intuição da mulher é mais do feminino, né? Não da mulher, Uhum. do feminino é mais aguçada, né? Ela é a que vai nutrir a família. Então, entendo que ela tem um papel fundamental aí, né? E às vezes quando a gente fala de feminino, não é o feminino mulher, feminino masculino homem, né? A gente Uhum. tem as duas energias Sim. dentro da gente. Então, o que que é esse equilíbrio? O equilíbrio é a gente poder usar as duas energias, independente da onde a gente, dependendo da onde a gente esteja, né? Uhum. Eu tô em casa, é melhor eu usar a energia feminina, né? Em que Uhum. sentido? É, tendo plantas em casa para cuidar das plantas, tendo um lugarzinho de reza, onde eu vou me conectar com algo Não. maior, né? Que é a minha Uhum. intuição, ter atenção com a família também, né? Ter local que seja um local comunicativo, né? E que também seja um local de individualização, de privacidade, de cada um ter o seu espaço. Eu acho que o feminino acaba olhando para tudo isso, Pro sabe? indivíduo mesmo. Isso. Uhum. Para a família Concordo. como um todo, mas Mas no também. cuidar, no nutrir, Uhum. né? Perfeito. Eu acho que é isso. Perfeito. Palavras construtivas precisam ser ditas, também é um conselho de Augusto Cury. Você não consegue mudar o outro, nem mesmo um psiquiatra consegue, mas você consegue contribuir para que se recicle. Isso é feito quando você distribui um elogio. Ah, é verdade. Então isso também é bem interessante. Augusto Cury lembra do quanto a gente deve de elogiar as pessoas, né? Aproveitar para fazer isso dentro de casa. Então, Uhum. né, o marido elogiar a esposa elogiar o marido, elogiar os filhos, né? Então tudo isso vai contribuir realmente para a psique das pessoas que moram ali, para a energia daquele lar também, vai deixar aquele lar mais realmente mais Leve, né? agradável, né? Mais leve para quando a pessoa chega ali. Então, lembrar dos elogios, falar quando sente orgulho de alguma atitude da pessoa, né? Uhum. Então, que bom que eu lembrei de trazer isso. Então, porque quando a gente fala de lar sendo refúgio, a gente busca esse refúgio num lugar que a gente se sinta seguro Uhum, e acolhido, que a gente isso, tenha a sensação de bem-estar, né? Então, quando tu fala em lar, né? Hoje tu não vende uma casa, tu não, vende tudo isso, exato. né? Tu vende para a pessoa Tem de segurança emocional, os né? valores Os dela, valores, os exatamente. sonhos, né? Toda a psique dela ali, Uhum, né? isso mesmo. Então, acho que o recado é muito isso, né? É enaltecer esse trabalho, essa conexão, né, desse estado emocional que tem dentro do lar, né? O quanto é importante para quem trabalha com isso, para quem está vendendo esses sonhos, né? Conseguir olhar para esses clientes, né, dessa forma, entender quais são as motivações que ele está tendo, quais são as necessidades, né, de que forma ele quer se visualizar em determinado imóvel, Uhum, né, e sabendo que ele vai estar externalizando tudo que ele é ali, né. exato. Muito bem. Acho que a gente está se encaminhando agora para o final, então, Joyce. Sim, muito feliz aí com o convite, com a experiência, né, minha primeira experiência aí de podcast, Primeira das duas. é a primeira das Bem duas, feliz também de você estar aqui comigo, né? De ser a primeira pessoa, de estar te ajudando aí também no teu processo, né? Porque exato. tá, como tu comentou, tá fechando um ciclo, tá iniciando outro ciclo, e é muito bonito pra gente, como profissional, poder assistir essa transição de vocês, sabe? Então, é realmente o que mais me marca na minha história, é eu acompanhar a história das pessoas, né? Então, é muito lindo pra gente. Muito obrigada por fazer parte. Obrigada a você. Trabalhar com o que faz sentido pra gente é muito gratificante, né? Mostra aí a Exatamente. nossa, poder mostrar a nossa essência também, É né? verdade. E a gente volta aí em breve falar novamente. Com certeza. Pode ser, Fico Joyce? esperando aí, ó,
uns assuntos que podemos trazer. Combinado. Obrigada, Jane. Imagina, eu que agradeço. Gente, então hoje a gente encerra nosso primeiro podcast. Eu agradeço novamente aos patrocinadores, a Rovereto, a Varton Filmes, a Luga Blumenau e a Arm Solution, que traz pra gente mindfulness e meditação lá na Valar Imóveis. Delícia. É isso, e até o próximo podcast. Muito obrigada a todos. Até! Obrigada.